multiplicação é uma evolução natural da adição. Ela é definida de forma a somar um determinado valor quantas vezes você quer. 2 vezes 3, por exemplo, seria 2 mais 2 mais 2, ou seja, o 2 somado por ele mesmo 3 vezes. O resultado da multiplicação é chamado de produto. Para fazer a operação de multiplicação, é muito importante que a pessoa tenha bem tranquilo os fatos. Alguns fatos a gente esquece. Então, para quem tem dificuldade nesses fatos, é importante você utilizar uma tabela dessa para fazer esse treino. Essa tabela é uma tabela 12 por 12, 12 colunas por 12 linhas. Você coloca aqui no canto superior esquerdo um X, nas colunas de 0 a 10 e nas linhas também de 0 a 10. Vai associar cada um desses valores das linhas com as colunas. Por exemplo, aqui do 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Vezes 2, 0. Aqui, essa linha vai dar tudo 0. Porque 0 vezes qualquer número dá 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Vezes 3, vezes 4, 5, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 6. E vai de 2 em 2, porque é uma soma, né? Então 8, 10, 12. Muito importante o treino diário desses fatos para fazer qualquer tipo de operação de multiplicação. Aqui tem todos os valores que vocês precisam para fazer qualquer multiplicação. Repara que eu coloquei aqui nessa diagonal os valores de outra cor, porque é exatamente número vezes ele mesmo. 0 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9 e por aí vai. Esses números são importantes porque a gente vai utilizá-los quando a gente estiver trabalhando com raiz quadrada, por exemplo. Se eu falo aqui a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 49 é 7 e por aí vai. O interessante dessa tabela é que dessa diagonal para cima é a mesma coisa dessa diagonal para baixo. É como se fosse um espelho. Esse é o algoritmo da multiplicação. Eu tenho também uma barra de igual. O símbolo da multiplicação é o vezes. Eu quero que vocês atentem que eu não coloquei os algarismos nas suas respectivas casas na montagem. Não é necessário. A vírgula não precisa ficar embaixo de vírgula. Outra coisa que também não é necessário é você igualar a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho duas. Eu vou manter dessa forma. Uma coisa que pode ajudar, principalmente quem tem dificuldade de organização, é fazer colunas desse número de baixo aqui. Esse número ele vai ser muito importante para a montagem da nossa multiplicação. Então eu vou fazer colunas para cada um desses algarismos. Eu tenho a coluna do 2, a coluna do 3, a coluna do 0, do 6 e do 4. Utilizando aqueles valores da tabela anterior, eu vou fazer a multiplicação normal. 2 vezes 5, 10. Coloco um 0 aqui e vai 1. 2 vezes 1, 2. Esse número de cima, você soma. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 9, 18. Como não tem mais nada para multiplicar, vou colocar o 18 dessa forma. Posso apagar esse valor aqui. Agora, vou para o 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. Repara que o resultado eu coloquei na coluna do 3. Estou fazendo a multiplicação do 3, então o resultado coloco na coluna do 3. Então, 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 9, 27. Posso apagar esse número. Vou para o 0. Importante essa questão do 0, porque tem gente que coloca uma infinidade de zeros. Se você quiser, baixe apenas esse 0, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então não preciso preocupar com ele. E vou para o 6. E repara que eu vou colocar o resultado na coluna do 6. 6 vezes 5, 30. Então coloco um 0 aqui e um 3 na próxima casa. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 6 vezes 9, 54. E vou para o 4.
Vou colocar o resultado na coluna do 4. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais o 2, 6. 4 vezes 9, 36. Esses números aqui embaixo, nós vamos somá-los. É muito importante essa coluna, porque senão esses números não vão estar no lugar para fazer a soma. E a soma é muito importante, essas posições. Então, 0 mais nada, 0. 5 mais 3, 8. 8 mais 4 mais 0, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 7, 9 mais 0, 9. 2 mais 9 mais 0, 1. Vai 1. 6 mais 4, 11, né? Vai 1. 6 mais 4, 10. Mais 1, 11 também. Vai 1. 6 mais 5, 11. Mais 1, 12. Vai 1. 3 mais 1, 4. Repara que desde o começo da minha operação, eu não estava preocupado com as vírgulas. Eu fiz a operação como se não existisse vírgula. Agora que eu tenho o resultado, que eu vou olhar essa vírgula. Aqui no primeiro número, eu tenho 2 casas depois da vírgula. À direita, 2 casas decimais. Nesse número de baixo, eu tenho apenas uma. No total, eu tenho 3 casas decimais na minha operação de multiplicação. Então, o resultado da sua operação, ou seja, o produto, também tem que ter 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Posso colocar aqui o ponto para separar a casa de milhar. Na hora que você for escolher a forma como você vai montar a sua operação, olhe a quantidade de números, de algarismos multiplicáveis desse número de baixo. Repara que aqui, ó, eu coloquei 9,15 vezes 4.603,2 e aqui eu inverti. Existe uma máxima que provavelmente vocês conhecem na multiplicação, que é que a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado. Ou seja, se eu fizesse 2 vezes 3, dá o mesmo que 3 vezes 2. Então repara que aqui embaixo eu tive o mesmo resultado. Porém, esse formato é muito mais rápido. Repara que aqui, tirando, excluindo o 0, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos que eu fiz a multiplicação. Então eu tive 4 valores aqui para somar. Já aqui, o 9,15 tem apenas 3, então aqui eu só tenho 3 valores. Então, quanto menos algarismos multiplicáveis você colocar no multiplicador, é melhor, que aí você vai ter uma agilidade na sua operação de multiplicação. A divisão é uma operação que consiste no fracionamento ou fragmentação de um valor, ou seja, é quando você pega um valor e reparte esse valor em partes iguais. O resultado de uma divisão é chamado de quociente. O símbolo da divisão é muitas vezes nesse formato, mas a gente também utiliza uma barra como uma fração. Então seria, nesse caso, 205 dividido por 1,5. O algoritmo que a gente vai utilizar é esse formato. Qual que é a melhor forma de você resolver isso, sendo que esse número tem uma vírgula? Você vai multiplicar os 2 números por 10. Ou seja, a sua intenção é que você retire a vírgula. Se tivesse 2 casas depois da vírgula aqui, eu ia multiplicar por 100. A intenção é você deixar os 2 números sem vírgula nenhuma. Multiplicando esse número por 10, vai ficar 15. E aqui por 10, 2050. Bom, eu tenho 2 algarismos no divisor. Então, você vai pegar nessa parte da esquerda desse número 2 algarismos, 20. Repara que divisão de todas as operações a gente faz da esquerda para a direita. As outras operações a gente fez todas da direita para a esquerda. Quantos 15 tem em 20? Apenas um. Esse valor que é o quociente, você multiplica pelo divisor, 1 vezes 15, 15. E coloca aqui embaixo desse número, subtraindo esse 15 do 20. Sobra 5. Abaixo o próximo. Próximo valor é 5. 55 dividido por 15. Quantos 15 tem no 55? 3. 3 vezes 15, 45. Subtrai
sobra 10. Abaixo o próximo. Repara, antes de eu abaixar esse zero, eu quero comentar aqui desse 10, sempre esse valor, que a gente chama de resto, tem que ser menor do que o divisor. 10 é menor que 15. Agora abaixo o próximo e vai ser possível dividir 100 por 15. Eu tenho 6 15s em 100. 6 vezes 15 dá 90. 100 menos 90, 10. Agora não tem nada que baixar. Quando acontecer isso, você vai colocar uma vírgula no quociente e um zero no resto. Agora eu posso fazer 100 dividido por 15, a gente já sabe que é 6. 6 vezes 15, 90. 100 menos 90, 10. Se fosse igual o procedimento que eu já fiz, eu deveria colocar uma vírgula aqui, mas eu não posso ter um número com mais de uma vírgula. Então você vai só colocar um zero e continuar a sua operação. Então 100 dividido por 15, 6. E repara que isso daqui vai dar uma dízima, nunca vai parar. Se eu tivesse que colocar mais um zero no resto, aí sim eu colocaria um zero no quociente e mais esse segundo zero no resto. Toda videoaula, nessa coluna Pesca de Saberes, eu vou indicar para vocês um livro, um link, um filme que eu acredito que tem a ver com o que eu estou passando. E hoje eu vou indicar esse livro chamado O Homem que Calculava, escrito por um escritor brasileiro, professor de matemática chamado Júlio César de Mello e Souza, apesar que ele assina o livro como Malba Tahan. E esse livro é bem bacana, ele é bem no estilo As Mil e Uma Noites, né? Que tem Alibaba e os 40 Ladrões, Aladim. É um livro que tem a ambientação, é o mundo islâmico medieval. Ele conta a história de um matemático persa que resolve extraordinariamente diversos problemas, quebra-cabeças, utilizando operações matemáticas. Ele é realmente um homem que calculava com muita facilidade. Esse livro é muito bacana, muito simples de ler, muito fácil de encontrar, com preços acessíveis pela internet ou em sebos, mas com certeza tem na biblioteca da sua cidade. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula eu abordarei fração, operação com números inteiros, vou falar sobre conjuntos numéricos, vou falar sobre a linguagem matemática, alguns símbolos que são universais para a gente entender os próximos processos. E também colocarei nesse canal alguns vídeos de física. Então, se você tem interesse nessas disciplinas, inscreva-se no canal Matemachico. E é isso. Valeu aí, até mais.